Boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja com todos, em nome de Jesus. Decidi gravar um vídeo aqui que desde ontem eu estou com esse desejo, né? Para falar sobre o momento difícil que nós estamos vivendo no mundo e mais precisamente no Brasil. Estamos vivendo uma situação muito triste, onde a inversão de valores está reinando, infelizmente, e a gente vem vivendo um cenário tão difícil que as pessoas hoje politizam tudo. Tudo é política. Se você diz eu sou cristão, sou evangélico, aí as pessoas já vêm com política. Se você diz assim eu sou contra ideologia de gênero, aborto, muitas outras coisas que tem por aí, então você é de direita, você é extremista, você é opressor. Tudo hoje é política. Mas a questão aqui não é essa, irmãos. A questão é princípios e não política. A questão é palavra de Deus, obediência a Deus e não política. Mas hoje nós estamos vivendo tempos tão difíceis que tudo que a gente fala, faz ou deixa de fazer, as pessoas já vêm. Política, você é de partido A, partido B, de posição esquerda, direita, enfim. Então hoje está muito difícil. A gente hoje tem medo de falar, tem medo de se posicionar, tem medo de se comportar. Enfim, muitas pessoas, muitos de nós, temos medo até de viver. Porque tudo hoje política, é extremista religioso, é de direita, é bolsonarista, não sei o quê. Por quê? Porque esse povo, ele quer aceitação. Então se você não tiver no mesmo barco que eles, automaticamente você vai ser taxado de extremista e muitas coisas mais. Então nós estamos vivendo um tempo muito difícil, ao ponto das pessoas usar até a morte dos outros para fazer política. Tanto do partido A, do partido B, enfim. Aí pessoas estão lá, olha aqui, tá vendo? Todo mundo negro, tal, pobre. Mas a questão não é cor de pele. A questão é caráter. Assim como existem pessoas bandidas na vida errada negras, também existem brancas. E assim também como existem pessoas honestas brancas, também existem pessoas honestas pretas. Então tudo é uma questão de caráter. O problema é que as pessoas negras, alguns, gostam de se vitimizar, gostam de... só porque eu sou negro. Agora, tem muitos negros valorosos. Pessoas que reconhecem, né, que eles não são vítimas, que eles são uma pessoa comum, uma pessoa normal, e eles simplesmente dizem, eu sou negro mesmo e pronto, tenho orgulho disso, assim como uma pessoa branca também tem, o orgulho de ser pessoa, de ser um ser humano. Agora já outros não, se vitimizam, é triste. E a gente vê aí com essa cena que aconteceu no Rio de Janeiro, pessoas lá fazendo um videozinho, olha que absurdo, só porque são pobres, só porque são negros. Não. Tenho certeza que na igreja não estava. Muitos dizem, é falta de oportunidade. Não é. É escolha. Não é opção, é escolha. Já pensou se todo mundo que estiver desempregado ou por uma dificuldade decidisse virar bandido? Então, queridos, nós estamos vivendo tempos difíceis, onde as pessoas vão lá, aqui, a polícia matou, a pressão, não sei o quê. Essas pessoas querem oportunidade, não é oportunidade. Então, o que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é que muitas pessoas dizem assim, como é que os cristãos estão aí comemorando morte de bandido, tal, não sei o que, não sei o que. Mas quem fala isso é porque não conhece a palavra de Deus. É porque não sabe que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E essas pessoas ficam por aí só pregando o Deus de amor. O Deus que perdoa tudo, o Deus que tolera tudo, o Deus que aceita você como você está e permaneça como está. Que Deus é amor. Que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É verdade, isso é verdade. Mas o problema é que as pessoas que falam isso, elas falam na intenção de Deus ama o pecador, continue pecando que Deus te ama. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus ama o pecador, beleza, concordamos aí. Mas se essa pessoa morrer sem se arrepender, ela vai ser salva? Vai? Não. A palavra do Senhor fala que a graça nos alcançou, lá em Efésios 2, antes de nós nos arrepender.
Nós vivíamos em pecado, a graça nos alcançou. Beleza. Todo mundo, a graça de Deus foi para todos, para justos e para ímpios. Mas só vai receber o perdão aquele que se arrependeu. Então o problema é esse. As pessoas estão tratando marginais, bandido, como se fossem coitadinhos. Como se fossem pessoas santas que Deus ama e Ele vai perdoar mesmo se a pessoa se arrepender. Não, Deus ama o pecador. Mas se a pessoa não se arrepender, não vai ter perdão de Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que estão lá na criminalidade e são pessoas que até têm o coração quebrantado. Às vezes tem uma mãe que ora por ele, que intercede por ele, ele já ouviu a palavra de Deus. E mesmo ele estando lá na marginalidade, mas ele tem um temor de Deus. Ele não é daqueles que oprime pessoas, daqueles que estupra e faz coisas erradas, que esculacha mesmo, que não gosta de pessoas que servem a Deus. É uma pessoa que tem aquele respeito. É tanto que nós sabemos que em muitas favelas, quando entra um pastor, quando entra alguém da igreja, eles não impedem, não, pode entrar, senhor pastor. Então a gente vê que eles têm um temor, mas estão numa vida errada. Então esses, eu creio que Deus dá uma oportunidade. Porque muitos dizem, irmão, o certo não é matar, é prender. Foram presos, 113, até onde eu sei. Então eu creio que para esses Deus deu uma nova chance, porque alguém ora por ele, ou talvez ele tenha um conhecimento no coração da palavra de Deus, ele tem um certo quebrantamento. E aqueles que foram mortos, talvez, eles já tiveram várias chances, mas não se arrependeram. Outros talvez nem quiseram a chance, às vezes eram pessoas mesmo que serviam ao diabo, tinham pacto, alguma coisa assim. Então nós precisamos, queridos irmãos, entender que a palavra do Senhor diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então Deus chama, mas é o homem que não quer. Então, como eu disse, existem homens que estão lá, mas eles têm até um quebrantamento, têm uma chance de se arrepender. E eu creio que para esse sim, Deus dá a oportunidade. Mas tem muitos que estão lá, não toleram ninguém. Não importa se é criança, se é pai ou mãe de família, não importa se é pastor, eles matam mesmo. E aí a gente vai ter dó. E eu vou mostrar na palavra que Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça. E quando a pessoa não quer se arrepender, Ele pune mesmo. Então eu quero falar aqui para aqueles que criticam, tanto cristão comemorando. Não é comemorando, ninguém está soltando fogos, ninguém está fazendo festa. Mas é um sentimento de justiça feita. Cadê que quando morre pai e mãe de família, quando morre policiais, quando morre senhoras, ninguém se comove? Ninguém faz protesto, ninguém diz nada. Mas quando a polícia vai lá e revida uma injusta agressão, aí aparecem os defensores de direitos humanos, ativistas, só porque são negros, só porque são pobres, só porque é na favela. Mas não, repito, não é questão de cor, é questão de caráter. Agora eu vou mostrar na palavra de Deus, né, que Deus ama sim, isso nós já sabemos. Mas eu vou mostrar aqui que Deus pune e que Deus aborrece, odeia aquele que não quer se arrepender. Primeiro versículo que eu vou ler aqui no Salmo, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos que praticam a maldade. Na minha Bíblia aqui fala aborrece, mas em alguma Bíblia fala detesta e em outras fala odeia. Ou seja, Deus detesta, odeia aqueles que praticam a maldade. Ou seja, Deus ama o bandido, Deus ama a prostituta. Mas quando o pecador decide não se arrepender, não quer Deus de jeito nenhum, eu odeio Deus, eu não quero ouvir de Deus, muitos falam assim, às vezes uma mãe vai orar, vai evangelizar, não, mas eu não quero saber do seu Deus. Então Deus detesta, por quê? Porque ele não aceitou Deus, ele não quer Deus, ele não aceitou o perdão de Deus, ele não aceitou a graça de Deus. É uma pessoa má que rouba, estupra, adultera, se droga, ou seja, é um servo do Satanás aqui na terra. Então Deus detesta mesmo.
Porque se nós formos pensar por esse raciocínio que Deus ama a todos e tudo mais, então não haveria juízo, não haveria condenação. Deus ia perdoar todo mundo, independente se arrependeu ou não. Mas não é assim. Nós precisamos entender que Deus é amor, mas Deus é justiça. Então eu não tenho por vítima as pessoas que morrem numa vida errada. Porque eles não aceitaram a palavra de Deus, não aceitaram se converter. Mas é claro, eu também vejo muitas pessoas julgando alguém que era um bandido, um drogado, foi para o inferno. Muitos dizem isso, mas nem todos. Grande exemplo disso é o ladrão na cruz. Para muitos que não ouviram aquela conversa entre ele e o Senhor Jesus, mestre, lembra de mim quando vier no teu reino? O Senhor Jesus disse, é verdade, te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então quem estava de longe não ouviu essa conversa, para eles, aquele ladrão foi condenado. Mas ele se arrependeu nos últimos minutos de vida dele. Então eu também creio que assim muitos marginais também, eles podem, como eu falei, já ter ouvido a palavra, ter recebido a semente no coração em algum tempo da vida deles, e na hora da morte ele pode sim ter lembrado dessa palavra e pedido o perdão de Deus. Então ali morreram centenas, todo mundo foi queimado no inferno. Mas eu creio que Deus, por ser um Deus de amor, um Deus misericordioso e um Deus de justiça, mas se qualquer um daqueles se arrepender ali nos últimos suspiros da vida dele, Deus sim pode ter concedido perdão para aqueles ali. Aí vou ler mais um salmo aqui. Salmo 11. O versículo 5 que diz assim: o Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece, ou seja, detesta, odeia o ímpio e o que ama a violência. Ou seja, todos nós somos pecadores, mas nem todos amamos a violência. Às vezes nós erramos, nós tropeçamos, nós mentimos, mas nós não amamos a violência. Nós pecamos e pedimos perdão a Deus, e Deus, com a sua paciência e amor, Ele nos perdoa. Mas muitos que estão na criminalidade, eles amam praticar a violência. Então a esse sim Deus detesta, Deus odeia. Mas mesmo assim, se eles se arrependerem, Deus perdoa. Então é isso, irmãos, Deus ama todo mundo. Mas para que a pessoa alcance a salvação, tem que pedir perdão de Deus. Então não adianta, o cara morreu com um fuzil na mão, não se arrependeu, foi virar uma estrelinha no céu, foi lá para o céu morar com Deus. A família dizia isso, meu filho era um santo, tal, não sei o quê. Mas se não se arrependeu, irmãos, não vai morar no céu. Então é isso que eu quero dizer. Se arrependeu na hora da morte, nem que seja nos últimos segundos, vai sim morar com Deus. Mas se não se arrependeu, não vai. Então Deus detesta, tanto é que no dia do juízo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. E é isso. Lá no Salmo 139, aqui é Davi, o homem considerado pelo próprio Deus, o homem segundo o coração de Deus. Deus disse, Davi, o homem segundo o meu coração. E Davi vai dizer assim, Salmo 139, versículo 21 e 22. Davi diz, não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem? Ou seja, Davi diz, não odeio eu, Senhor, aqueles que te odeiam? Então aqui é para aqueles que diz, cristão não pode comemorar a morte de ninguém. Cristão, ele não pode se alegrar com a morte de ninguém. Mas aqui nós vemos Davi dizendo, eu detesto, Senhor, aqueles que te odeiam. Eu detesto aqueles que te odeiam. Então, a gente vai entender isso, queridos irmãos. Não é que a gente vai comemorar, fazer festa, enfim. Mas é porque a gente tem aquele sentimento de justiça feita. Por isso que lá em Romanos 14, 3 vai dizer assim, que não é em vão que as autoridades portam a arma, porque eles são justiça de Deus e vingadores nessa terra, usados por Deus. Eles são o juízo de Deus nessa terra. Então a gente vê que Deus usa o próprio homem para fazer justiça contra outro. Por isso que a palavra do Senhor diz, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então nós precisamos, meus irmãos, entender isso, em nome de Jesus. Davi fala, não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem.
E não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Davi, o homem segundo o coração de Deus, dizendo isso. Aí fica pessoas aí que não entendem nada de Bíblia, nada. Às vezes nunca leram, mas fica tanto cristão aí alegre, não é alegre. É aquele sentimento de satisfação por saber que a justiça foi feita. Que a justiça foi feita. Então é isso que nós precisamos entender. Quando eu vejo situações assim, eu só lembro do tempo ali que a família do Senhor Jesus teve que fugir, porque Herodes ia matar todas as crianças até 2 anos, e eles fugiram para o Egito. Só que de um tempo, quando eles estavam lá, o anjo apareceu para José e falou: Herodes já morreu, vocês podem voltar. Então, será que eles não tiveram aquele sentimento de alegria, de poder voltar para a terra deles, de saber que o inimigo deles tinha falecido? Então é isso, irmãos, que eu quero dizer, é isso. Não é comemorar, fazer festa e dar risada, mas é o sentimento de justiça feita. É isso que eu quero dizer. E aqui a gente vê, Davi diz: odeio com ódio completo. E aqui no Salmo 58, eu não sei se eu vou encontrar o versículo aqui agora, que eu não me lembro onde é, mas vai dizer que... aqui, achei. 10 e 11. Salmo 58, versículo 10 e 11. O justo se alegrará quando vir a vingança e lavará os seus pés no sangue do ímpio. Então dirá o homem: deveras há uma recompensa para o justo, e deveras há um Deus que julga na terra. Então, quando acontece algo com o ímpio, é um Deus que julga na terra. Então, ele é juízo de Deus. Então, será que nós, como os cristãos, não devemos nos alegrar com o juízo de Deus? Com a vontade de Deus aqui nessa terra? Então é isso, irmãos. Para vocês que criticam, não conhecem Bíblia, nunca leram Bíblia, fica querendo aí dar uma de santo, é bom meditar nas Escrituras. Porque a palavra de Deus é o manual da vida do cristão. Não adianta falar de Deus, falar de Bíblia sem ler e sem meditar na palavra do Senhor. Então que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que estão na criminalidade. Mas se eles não se arrependerem, é inferno mesmo, é condenação mesmo. E para finalizar, eu vou ler aqui Hebreus, capítulo 10, o versículo 26 e o 27, que vai dizer assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, muitos que estão lá na bandidagem, eles já conhecem a verdade de Deus, mas eles não se arrependeram, insistem em continuar vivendo, pecando voluntariamente. Então a palavra do Senhor diz: não existe mais sacrifício para esse. Não existe mais sacrifício. E o versículo 27 diz: mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Pronto, irmãos. É palavra de Deus, né? Então não adianta a gente discutir com pessoas ignorantes, porque elas sempre vão se achar dono da verdade. Aquele discursinho só porque são negros, só porque são pobres, enfim. Discurso que a gente já está enjoado, já enojado de ouvir. Que nem eu falei, política. É pessoas que estão de um lado político, a gente sabe que existe esquerda e direita, e aí eles têm que defender, usam até a morte dos outros, para fazer videozinho lá, para postar nas redes sociais, mostrando os corpos ali, enfim. Aí você pode perguntar: e qual o lado é certo? Esquerda ou direita? É aquele que se baseia pela palavra de Deus. É aquele que vai pela palavra de Deus. E não aquele que vai por achismos, por ideologias políticas, não. Esqueça. Esses que vão
por defender partido político, A, B, tal, ideologia maligna, aborto, ideologia de gênero, homossexualismo, droga, fuja. Mas se apoie não em partido político, mas na palavra de Deus. Porque se você vive pela palavra de Deus, automaticamente você vai ter princípio. Não é partido político. Deixem de chamar de direita, não importa. Deixem de chamar de conservador, de extremista religioso, não importa. Mas se você vive pela palavra, pronto, automaticamente você já tem uma posição, que é princípios e valores cristãos. Então essa foi a palavra de hoje, que Deus abençoe a todos, que Deus dê sabedoria a todos, força, coragem, porque esse mundo é tenebroso, cada dia mais esse combate vai se intensificar mais e mais. É muito triste vermos pessoas que se dizem direitas, honestas, pais e mães de família, mas que defendem aí esse lado político maldito e demoníaco que usa até a morte dos outros para se promover, para fazer videozinho. Mas se apega à palavra de Deus. E deixe quem quiser pensar que você é de direita, enfim. Mas se apegue à palavra de Deus. Então que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E amém. E que todos tenham a noite abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo.